Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O assunto que nós vamos tratar, eu já tratei desse assunto no passado, que é escrito antigo sabe, que eu já falei desse assunto, e esse assunto é de suma importância para todo buscador da verdade, todo desperto de consciência e todo luciferiano, porque o luciferiano ele só quer saber da verdade, ele não é uma pessoa que ele recebeu a marca quando ele reencarnou aqui. E o que é a marca? É a religião, uma cultura, né? Uma ideologia política e a massa não questiona, porque a marca já é nos dada quando a gente nasce nesse mundo. Então, no mundo físico tem esse sistema de repetição. E quem questiona é chamado de satanista, é chamado de mago negro, é chamado de luciferiano, é chamado de desviado, é chamado de revoltado ou é chamado de louco, de maluco. Agora, aquele povo que acredita, né, na volta de Jesus, em arrebatamento. Aquele povo que acredita que vai ser arrebatado, que acredita que vai existir fim do mundo, que acredita no lago de fogo eterno. Né? Critica quem acredita em duende e em fadas, mas eles acreditam em anjo com asa. Anjo sempre branco, caucasiano, dos olhos azuis, parecendo até um Saiyajin de Dragon Ball, né? Então a gente que acredita em reencarnação é maluco. E eles que acreditam na Bíblia, e inclusive no próprio livro Bíblia tem reencarnação e tem todos os assuntos que a gente aborda aqui, de forma velada, e a Cabala explica esses pontos ocultos da Bíblia, só que esses bosta não lê a porra da Bíblia. E aí a gente tem que passar a informação repetida para as pessoas. Então, a gente é maluco por acreditar em reencarnação. E eles que acreditam em ressurreição dos mortos, numa catacumba, eles são certos. Vão se fuder isso aí. Isso é coisa de maluco. Se eu sou louco, você também é, então. Bem-vindo, então, à Matrix, bem-vindo ao hospício. E uma coisa que eles não entendem, que eu sempre abordei no passado e vou voltar a abordar, é o sistema de reencarnação e o que o sistema de reencarnação tem a ver com isso aqui. Ó. O descobrimento do Brasil. Eu li esse livro umas duas vezes. Ele tem 526 páginas, é um livro muito interessante. 526 páginas. As pessoas aqui no Brasil, você, você sabia por que o nome do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro? Você sabe por quê? A cidade do Rio de Janeiro recebeu esse nome porque os portugueses acreditavam que a Baía de Guanabara era a foz de um rio. Em 1º de janeiro de 1502, a segunda expedição portuguesa chegou à Baía de Guanabara, comandada por Gaspar de Lemos. Os navegadores portugueses pensaram que a Bahia era a foz de um grande rio, por isso que colocou Rio de Janeiro. Cada data, né? 1º de janeiro. Em referência ao mês que a Bahia foi descoberta, deram o nome ao local de Rio de Janeiro. E os caras acham, o clube, por exemplo, Vasco da Gama, tudo tem a ver com Portugal. Os nomes bíblicos. Você tem o nome de João, você tem o nome de Tiago, por causa da colonização. Foram os portugueses que trouxeram esse sistema para o mundo físico, para o nosso ocidente. Que no Oriente Médio é outra vibe, né? E nas religiões, no sistema, na Matrix Oriental. Então, os portugueses, por exemplo, minha cidade aqui, Salvador, tem esse nome por causa de Jesus Cristo. Cidade do Salvador, não é nem cidade de Salvador, é cidade do Salvador. Você sabia disso? A própria bandeira de Salvador, para quem não sabe, tem uma pomba branca e uma planta simbolizando a passagem do dilúvio de Gênesis, quando o Deus, o demiúrgico, manda uma pomba, quando Abraão manda uma pomba
Noé, perdão. Noé manda uma pomba depois do reset para ver se a terra já está seca. Então você vai ver a bandeira de Salvador. Deixa eu pegar aqui a bandeira de Salvador aqui para vocês verem aqui, ó. Ó, bandeira de Salvador. Aqui, ó. Você sabe o que tem a ver com a Bíblia? Aqui, ó. Aqui é a bandeira de Salvador. Aqui é a bandeira de Salvador. A pomba branca, a folha de ramos. Aqui. Pronto. Você sabe o que tem a ver com tudo que eu estou falando? E você tem que estudar o passado para entender isso aqui hoje. Porque você que é cristão não foi escolhido por Deus. Você não é especial. Você é produto da colonização do seu país. Quem colonizou e quem configurou a Matrix foram os portugueses, os europeus. Por isso que você vai na clínica médica, você vê a maioria caucasiano, branco, por causa da colonização. Então eles tiveram mais oportunidade de estudar, de ter os melhores cargos que você. Tá? Por isso que a esquerda fala em reparamento histórico, é por causa disso. Entendeu? Mas eu não vou entrar em política de esquerda e de direita. Esses mesmos portugueses, não esses que chegaram no Brasil, que descobriu o Brasil aqui tudo começou aqui na Bahia, primeira capital do Brasil, né? Lá no passado, nos concílios, eles aboliram da Bíblia a reencarnação. Então isso aqui que você está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, Colonização Portuguesa do Brasil, esse livro aqui, ó, de 526 páginas, que eu já li por 2 vezes. Esse livro aqui, ó, é bem no futuro, porque lá no Concílio de Nicéia, eles retiraram a reencarnação. Existiam vários concílios e quem decidia a vida do povo, do gado, eram europeus. O cristianismo é uma religião europeia, tanto que Jesus Cristo parece um português. Se você olhar para a imagem, um europeu, um nórdico, um italiano. Não tem nada a ver com o pessoal do Oriente Médio. Então você que perguntou assim, onde está escrito na Bíblia que Jeová trabalha com reencarnação? Está no Zohar, está na Cabala, está no Talmud, está nos ensinamentos esotéricos do povo judeu, que é lá que é a fonte de conhecimento. Se você que adora o demiurgo, quer entender como o demiurgo trabalha para fazer você evoluir através da dor e do sofrimento. É na cabeça desses espíritos, você só evolui dessa forma. Não é um salvador vindo te salvar, um ser humano espiar e ter o seu pecado passado para ele, como se fosse uma maldição hereditária toda em Cristo, em Sananda, em Mestre Sananda. Então a reencarnação foi retirada da Bíblia. Mas no próprio livro Bíblia fala de reencarnação e comunicação com os mortos, em cabala, em magia negra, magia branca, ufologia, tudo que é esotérico está na Bíblia, pois a Bíblia é o livro mais esotérico do nosso mundo físico. Mais esotérico do que qualquer livro esotérico. Quer mais esoterismo que o Apocalipse? Que Gênesis? Que Daniel? Que Ezequiel? Tudo codificado de forma proposital para você, gado, não entender o próprio livro Bíblia, nem religiosos entendem a Bíblia, apenas iniciados. Mas saiba que mesmo eles retirando do concílio oficial, da teologia oficial, que é passado para a massa, o próprio Sananda falou em reencarnação com Nicodemos, quando ele fala que para você nascer de novo, você tem que entrar na água. Quando é que você entra na água? Reencarnando, você fica na bolsa d'água da sua mãe, fanático. Então o próprio Sananda passou reencarnação, passou vida após a morte na transfiguração. Moisés não tinha morrido no Velho Testamento. Na transfiguração ele estava vivo lá com Jesus e Elias. Como é que ele estava morto se ele aparece na transfiguração?
Jesus, Moisés e Elias na transfiguração com Cristo, Sananda. Sessão espírita? Então você tem que questionar. Você não adora Jesus porque você foi escolhido, mas apenas porque sujeitos como esses aqui, ó, sujeitos como esse aqui, trouxeram negros e assassinaram os índios. Então não pense que eles chegavam aqui dizendo, Jesus é um espírito de luz, Jesus é um ser amoroso, venha para o nosso lado, vamos evoluir juntos, não. Ou você aceitava ou você morria. Aqui, você que trabalha de CLT hoje, a escravidão continua, só foi legalizada. É verdade. Então você que criticou o meu vídeo e falou assim, cadê o versículo bíblico? Você está preocupado com Bíblia? A Bíblia é compilação desses sujeitos aqui que nos manipula, pessoal. Se te faz bem viver nesse sistema, ok, se te faz bem. Trabalho, ir para a igreja e pagar conta. Trabalho, ir para a igreja e pagar conta. Ok. Agora não fosse a minha pessoa ou qualquer outro membro do canal da sua família seguir esse sistema de hamster, velho. Porque é ridículo. A própria reencarnação, o próprio Dr. Steve Wilson, ele provou que a reencarnação existe. Os próprios relatos de criança que falam de vida passada, tem até documentário da BBC falando de reencarnação. Aí você não acredita, agora na Bíblia você acredita. Você acredita que o seu avô que morreu há 300 anos vai ser da catacumba, como aquele trailer lá de Michael Jackson. Aquele clipe lá de Michael Jackson lá. Cara, vocês são assim, não tem nem como você falar. Porque se eu sou maluco, vocês também são. Estamos todos no hospício, então. Então, se você entendesse a colonização do Brasil, você entender por que você adora Jesus, porque na próxima sexta, sábado e domingo você vai estar comemorando a Semana Santa, a Páscoa. Isso tudo é dos europeus, eles trouxeram isso para as Américas. A gente não escolheu ninguém, nem Deus escolheu ninguém. Há apenas um povo escolhido, que são os judeus, está na Bíblia isso aí. Jeová não escolheu gentil não, velho. Leia a Bíblia. É chocante? É, mas é verdade. Então, enquanto você não entender o passado, você não vai entender o porquê, por exemplo, você tem essa religião, cristianismo. Porque se fosse ao invés dos portugueses indianos que colonizassem o Brasil, você poderia estar cultuando Brahma, Deus Akali, Shiva, Vishnu, Buda. Então você não passa de um produto marcado ao nascer. Você faz parte de uma marca. Você reencarna nesse mundo físico, você já recebe uma religião, você já recebe um Deus, você já recebe uma cultura, você já recebe um comportamento. Se você não tem capacidade de entender isso, continue no sistema. Se você é feliz assim, ok. Agora eu não posso omitir a verdade de você. Você é produto do meio. Você vê como a cultura é aqui mesmo. Bahia de Todos os Santos não é Santos Orixás, são santos católicos. Cidade do Salvador, em homenagem a Cristo. Rio de Janeiro, expliquei que foram os portugueses. Clube Vasco da Gama. Entre outras exemplificações que eu posso colocar aqui, inúmeras. Porra! Foda!